Boa noite, pessoal. Essa é a nossa primeira videoaula. É a primeira vez que eu estou tentando, então peço desculpa para vocês se não sair muito legal, mas eu espero aí estar transmitindo o conteúdo de forma mais didática e clara possível. Então, dando continuidade ao que nós já vimos em sala de aula, nós estamos fazendo o dimensionamento da iluminação e, consequentemente, agora para a turma de arquitetura, a gente vai começar a ver a dimensionamento de tomada, e para a turma de engenharia, a gente vai estar dando continuidade aí no dimensionamento das tomadas. Então, resumindo e recapitulando, a iluminação eu tenho que prever no mínimo um ponto de iluminação no teto, sendo essa área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Então, esse um ponto no teto ele vai ter capacidade de 100 VA. Para áreas iguais, para áreas superiores a 6 metros quadrados, eu vou atribuir no mínimo 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, e para cada 4 metros quadrados inteiros eu vou adicionar 60 VA. Então a gente já tem aqui nos slides que vocês já possuem alguns exemplos. Como eu tenho uma sala onde eu tenho uma área de 9,91 metros quadrados, dessa área eu vou diminuir os primeiros 100 VA, que correspondem aos 6 metros quadrados iniciais. Como eu não alcancei 4 metros quadrados inteiros aqui, então eu corto ele e atribuo 100 VA para este ponto. Eu tenho aqui a copa, onde eu também tenho 9,45 metros quadrados. Eu não possuo 4 metros quadrados inteiros, então fica só o 100 VA inicial. Na cozinha, eu já tenho 11,43 metros quadrados, onde eu vou ter 6 metros quadrados inteiros, mais 4 metros quadrados inteiros, então 60 VA. O fração eu corto e somo o total, ficando 160 VA. Então espero que tenha ficado bem claro e entendido como eu faço o dimensionamento aí de iluminação. Como exemplo, eu vou abrir aqui um projeto para vocês e nós vamos estar fazendo esse dimensionamento da iluminação, certo? Vou pegar um outro projeto aqui para mim pegar os blocos que eu vou utilizar, certo? Só quero apenas o bloco aqui, vamos usar como modelo. Então, vocês vão receber ou vão ter feito o projeto arquitetônico. Note que está apenas arquitetônico, não tem estrutural. A primeira coisa que eu vou fazer nesse projeto é fazer a limpeza das informações desnecessárias. Então, vou retirar aí cotas e demais informações que eu não necessito. Deixar as legendas por enquanto. Por que eu tiro as cotas? Porque eu tenho ferramenta de medidas aqui no AutoCAD, então eu não vou estar necessitando utilizar das cotas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um projeto. E o que eu vou fazer? Primeiro passo, dimensionar a iluminação. E a iluminação é dimensionada de que forma? Através da área. Então, vamos usar o comando área no AutoCAD, certo? E vou medir aqui a área deste cômodo. Então, ele tem uma área de 14 metros. Então, eu tenho 14 metros quadrados. Então, a gente viu que para os 6 primeiros metros quadrados inteiros eu vou ter 100 VA, então eu vou colocar tudo dividir em 6 e 4 metros, certo? Então, 6 mais 4 dá 10, mais 4 dá 14. Então, vou ter 100 VA, que é os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, eu vou ter um total aqui de 120 mais 100, 220 VA. Então, o que eu vou fazer? Eu
tenho meu bloco aqui, certo? Só vou arrumar. Trocar a cor, porque para criação eu gosto de usar vermelho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele alinhado. Então eu vou achar o centro do meu cômodo aqui. Como eu vou ter só um ponto de iluminação no teto, eu vou colocar ele no centro. Ok? Coloquei ele no centro, apago as linhas de auxílio. A gente está usando VA, não é watts. Aqui está muito grande para caber o VA, então eu vou fazer um scale aqui e vou diminuir o tamanho dessa fonte. Acho que 80% já é o suficiente. Ok? Então ali vai estar 220 VA. Ok? Então, o que ele me diz? Que esse ponto de iluminação ele tem que ser comandado por um interruptor na parede. Então, isso aqui, essa letra, ela representa qual é o interruptor que está comandando esta iluminação. Então, vou pegar aqui o símbolo de interruptor. Eu não sei se eu botei nesse projeto aqui. Que esse projeto é de estacionamento, então eu não tenho interruptor aqui do sensor. Deixa eu pegar uma outra parte aqui. Achar outro projeto para pegar o blocozinho do interruptor. Ok, esse é o símbolo do interruptor. Então, o que me diz essas lâmpadas, essas siglas aqui? Aqui eu vou colocar qual que é o comando do meu interruptor. Ou seja, essa iluminação está sendo comandada pelo interruptor A, ok? Então, quando eu estiver aqui no dormitório, for colocar a iluminação do dormitório, olha só o dormitório. Vamos achar o centro aqui. Primeiro vamos calcular a área, né? Então a área do meu dormitório é 14 metros. Desses dois dormitórios são iguais. Então vai ser a mesma 220 VA, que eu já calculei aqui. Ok? Então vou achar o centro do meu móvel. Para mim colocar minha luminária bem posicionada, centralizada, ok? Vou dar um comando de copy. E vou passar, colocar aqui minha luminária. Ela deu a mesma potência, então ela vai ser a mesma informação. Mas o que vai mudar aqui de um para outro? Uma coisa vai mudar. A potência vai ser a mesma, o circuito vai ser o mesmo, mas algo vai mudar. O que vai mudar? Seria a letra usada para o comando. Como no outro dormitório eu usei A, ou seja, o interruptor A vai ligar a lâmpada A, aqui tem que ser diferente. Por quê? Senão, esse interruptor iria ligar e desligar as duas luminárias. Então, como ali eu já usei A, aqui vai ser B, certo? E aqui também. Entendeu? Ok. Então, o interruptor B comanda a lâmpada B. Aqui no meu banheiro, olha só, o banheiro eu tenho um box aqui, ó, certo? Eu tenho um box aqui, geralmente, né? Então,
qual que é a minha regra para banheiros? A iluminação tem que ser disposta no mínimo 60 centímetros do box. Então eu não posso centralizar o meu a minha iluminação por aqui, porque senão ele vai ficar aqui muito perto do box. Então eu faço as minhas linhas de centralização, tomando como base aqui o box. Então vai ser o mesmo aqui, né? Vai ser o mesmo bloco. Aqui, qual que é a diferença aqui do banheiro? Ele não tem área suficiente para mim calcular a potência de iluminação. Então, a área dele é 5 metros quadrados. Então, ela vai ser a potência de iluminação mínima. Ok? Sem VA. Vou usar o interruptor B. Não será o interruptor B. Por que não será o interruptor B? Porque eu já estou utilizando o B aqui. Então, aqui tem que ser outro comando. Essa letra ao lado do símbolo do interruptor, ela significa comando. Qual que é o interruptor que está comandando aquela lâmpada? Então, aqui no lugar de D, eu vou colocar C. O certo seria ter sido feita na sequência, né? A, B e C, mas aí como eu fiz o outro primeiro, eu já utilizei o B ali. Então, o certo é vocês fazerem na sequência. Então, qual que vai ser a atividade dessa semana? Vai ser fazer todo o dimensionamento da iluminação, certo? De um projeto que eu vou submeter para vocês em DWG. Vocês vão fazer isso que eu fiz, ou seja, dimensionar, posicionar os pontos de iluminação, ok? E os interruptores. E o que o ponto de iluminação tem que ter? Tem que ter a potência em VA, que vocês vão calcular, e vai ter que ter o comando. Então aqui é a potência em volt ampere, o comando que é o que está comandando esta luminária, e aqui o circuito. De início, toda a iluminação vai ser circuito 1. Veremos mais adiante, na próxima aula, a diferenciação do circuito. E quem é da engenharia também vai fazer o dimensionamento das tomadas, certo? Então a gente já viu como que é feito a regra da tomada, então vocês vão ter que posicionar as tomadas aqui na planta. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar blocos de os blocos de interruptor, lâmpada, então aqui vai ser XXVA, né? Ou seja, uma variável VA, e aqui vai ser o comando e o interruptor. E também vou deixar aqui já também os blocos de tomada média, e os blocos de tomada baixa. Já vou explicar como que faz o dimensionamento da tomada também, tá? Então, como vocês podem ver aqui no slide, o levantamento da tomada é feito da seguinte forma: prever no mínimo um ponto de tomada para cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, certo? Varandas, pelo menos um ponto de tomada. Pessoal, as regras estão todos nos slides que tem. Tem dúvida? Olha nos slides, ok? Tudo isso que eu fiz aqui, eu usei como base os slides. Fiz dimensão da iluminação utilizando a regra dos slides, e o pessoal também já vai fazer a dimensionamento das tomadas pelo slide,
Quem é da arquitetura não precisa fazer agora, pois estou passando nessa aula. Apenas quem é da turma de engenharia, já tivemos uma aula sobre tomadas, então a gente já pode fazer o dimensionamento das tomadas e a disposição delas. Então, de que forma é feito o dimensionamento das tomadas? Em cômodos com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada. Em lugares superiores a isso, eu vou ter duas regras. Quais são essas regras? Eu tenho duas divisões em áreas secas e molhadas. Então, eu vou ter uma regra para banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias, locais semelhantes. Na cozinha, a regra eu vou atribuir pelo menos no mínimo um ponto de tomada de 600 VA, no mínimo 3 pontos de tomada de 600 VA, ok? E atribuir 100 VA para os excedentes. No que vale essa regra? Cozinha, banheiros, pelo menos um ponto de 600 VA. Áreas de serviços, pelo menos um ponto de 600 VA. Demais cômodos, você vai atribuir no mínimo, se for uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, um ponto de tomada de 100 VA. Se ela for superior, aí eu entro na regra do perímetro, certo? Quando eu tenho um perímetro, então vamos tomar cuidado para não confundir com área. A área é isso daqui, ó. Iluminação, eu faço dimensionamento só por área. Agora, perímetro é o comando de distância, ou seja, é o comprimento linear. Por exemplo, de perímetro, esse dormitório ele vai ter 4 mais 3,5, ou seja, 7,5 mais 4, vai ser 7, ok? 3,5 vezes 2 dá 7, mais 8. Então, eu vou ter no mínimo aí 15 metros de perímetro. Então, a gente vai voltar lá na regra da tomada. Em áreas que são salas, dormitórios, cômodos ou as demais dependências, eu vou ter que colocar no mínimo ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, é muito diferente da regra na iluminação. Enquanto na iluminação eu não considerava a fração, aqui eu vou considerar a fração. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, certo? O slide novamente, vão ver as regras, vão ver os exemplos, onde eu tenho aqui os exemplos certinho. Cadê? Eu tenho exemplos. Tem exemplos. Cadê? Aqui eu tenho exemplos de iluminação, mas eu também para ter um de tomada. Só um momento. Já está no slide 1. Isso. Aqui eu tenho exemplo de ponto de tomada. Então, vocês vão ler os exemplos e vão aplicar. A turma de arquitetura, primeiro vai aplicar o de iluminação. A turma de engenharia vai aplicar iluminação e tomada. Já coloquei os bloquinhos aqui para ajudar vocês. Vocês só vão fazer a distribuição, igual eu fiz ali da iluminação, ok? Beleza? Então, qualquer dúvida pode submeter aqui mesmo no Classroom, ok? Ou no grupo. Evitem mandar mensagem no privado, porque eu recebo muita mensagem, então alguma mensagem pode acabar passando. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e bons estudos para vocês.